Amém. Bom dia com Jesus. Pai Celestial, somos gratos ao Senhor por esta manhã. Te agradecemos, Senhor, por mais este dia e lembramos que são novas cada manhã as tuas misericórdias, Senhor. E são elas a causa, Senhor, de nós não sermos consumidos. São as tuas misericórdias, Senhor, a causa de nós não sermos levados com os infiéis. Obrigado, Senhor. Obrigado por estarmos vivos nesta manhã e mentalmente bem e aqui na casa do Senhor. Viemos, ó Deus, para ouvir a tua palavra, para aprender do Senhor. Nós nos importamos, Senhor, com aquilo que o Senhor disse. Nós temos interesse naquilo que o Senhor tem ensinado. Obrigado, Senhor, pelo privilégio de estarmos juntos nesta manhã adorando ao Senhor. Obrigado por esta liberdade, Senhor. Nós queremos fazer valer esta liberdade que o Senhor tem nos dado. Que o Senhor nos receba, que o Senhor nos conceda a tua graça nesta manhã. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Os irmãos podem sentar. Amém. Eu quero agradecer ao pastor Bem-vindo pela confiança em me ceder o seu púlpito, né? É uma responsabilidade muito grande. E duas, né? Uma para ele, que me cedeu o púlpito para poder falar ao seu povo, e também para mim, uma responsabilidade muito grande. Quero agradecer a confiança, que Deus o abençoe. Quero agradecer também a hospitalidade, a recepção. A gente se sente honrado com isso, né? Não só dele, mas também de toda a igreja, de todos os irmãos. E a gente fica muito grato por isso, né? Deus continue abençoando vocês. E certamente nós vamos ter um tempo muito bom, eu creio, em um culto como esse, na escola dominical. A escola dominical, ela tem uma importância muito grande para a igreja, porquanto se trata de ensinamentos que são necessários. A igreja precisa. E é mesmo, nós fazemos bem em estar presente em um culto como esse, né? Estou vendo aí a igreja cheia, as criancinhas ali. Então nós vamos investir. Deus espera mesmo que façamos isso. Depois de Deus ter levantado um profeta, Deus salvou o seu profeta várias vezes da morte para que nós tivéssemos as gravações hoje. Mambrano deveria ter morrido com mais ou menos 3 meses de vida. Deus não permitiu. Depois teve outras vezes, como em 1937, quando ele ia descendo o rio abaixo, ele deveria ter morrido ali, mas Deus não permitiu. Depois, 14 anos, né, uma espingarda disparou e ele quase que morreu. Depois alguém deu de presente um rifle para ele, também ele quase morreu daquela vez, e Deus não permitiu. E também quando ele não estava bem, e ele tentou o suicídio. Você vai dizer, mas o profeta fez isso? Ele fez. Ele fez para que a igreja entendesse o que isso significa. E Deus não permitiu nada disso, irmão. Ele ficou vivo e as gravações chegaram até nós.
Deus não permitiu que isso se perdesse de nenhuma forma. E as mensagens chegaram até as nossas mãos, chegaram até nós, e nós vamos fazer valer isso. Nós vamos honrar isso. Deus nos deu com tanto carinho para nos salvar. Além de salvar a nossa alma da perdição eterna, quando Ele pensou em nós e nos predestinou, Deus também queria nos salvar de situações, de embaraços. Deus queria nos salvar dessas coisinhas daqui, que nos impede a jornada, irmão. Deus nos salvando de situações, Deus nos salvando de problemas na vida que embaraça, a ponto de fazer um irmão parar, um irmão de deixar até a comunhão, um irmão deixar de estar na fila da ceia. Deus quer nos salvar dessas situações, para que nada nos impeça da gente ter comunhão com Deus. E Deus determinou que Deus não impõe, Deus não obriga. Deus quer simplesmente ver recepção. Deus quer que as pessoas o recebam de todo o coração, não é por força. E Deus tem uma consideração muito grande por aqueles que se importam. Deus tem uma consideração muito grande por sinceridade. Isso está em um parágrafo, deixa eu ver aqui, parágrafo 66, da mensagem Pondo-nos ao lado de Jesus. Deixa eu ver aqui, parágrafo 66 dessa mensagem. Os irmãos em Salvador estão nos acompanhando. Está sendo transmitido lá. Deus abençoe os irmãos em Salvador, Deus abençoe os nossos oficiais, o irmão Wesley, o irmão Nailson, irmão Antônio Neto, irmãos em Entre Rios. Minha esposa está em Entre Rios, ela também está acompanhando. Então, nós estamos. Tem os irmãos também de Aracaju, né, como o pastor, estão nos acompanhando, né? E, além de Aracaju, lá em Sergipe e outras cidades ali estão nos acompanhando. Na mensagem Pondo-nos ao lado de Jesus, o profeta disse assim, ó: Deus respeita todos que são sinceros. Deus respeita isso nas pessoas, porque a pessoa se importa de todo o coração com o que Ele diz, com o que Ele ensinou. Deus, Ele disse assim, ó, Pedro disse que ele notou que Deus não faz acepção de pessoas. Todas as nações, quando na casa de Cornélio, o exemplo da casa de Cornélio, quando eles receberam o Espírito Santo, como fizeram no princípio, vê? Deus não faz acepção de pessoas. Nós vemos pessoas profundamente sinceras. Então, às vezes, assim, profundamente sinceras, estando sinceramente erradas. Mas se ele é sincero, Deus o guiará à luz em alguma parte. Deus teve que tomar uma providência com Cornélio, porque Cornélio estava orando, Cornélio estava se importando com o espiritual, e Deus teve que enviar um anjo lá para chamar Pedro. Você vai ter que ir lá. Como o anjo não podia ministrar, porque o enviado era Pedro, os enviados foram os apóstolos, então o anjo não podia ministrar na casa de Cornélio. Então, vai lá chamar Pedro, que ele sabe o que fazer. Deus teve que tomar uma providência ali, ele era um gentio. E Deus se importa com isso, com as pessoas que se importam com o que ele disse, com o que ele ensinou, e se importam em estarem no culto, anotando, observando, procurando saber, para que os ensinamentos das Escrituras venham moldar suas vidas, moldar suas atitudes, moldar o comportamento da pessoa. Pessoas que têm disposição para aceitar o que Deus disse. Amam a Deus, não contestam Deus, não contestam o Espírito Santo. Pessoas que têm disposição para aceitar o que Deus ensina. E isso aí, Deus faz algo por essa pessoa, Deus toma uma providência com essa pessoa.
Deus fica olhando e eu costumo lembrar do significado, da origem da palavra sincero. Como foi que a gente tem isso na língua portuguesa? A gente herdou isso do latim. Nós temos uma professora ali, a irmã Jomari, ela é professora de língua portuguesa, né? E a gente tem essa palavra aqui do latim, onde nós herdamos ela, e essa palavra veio do pessoal que fazia vaso de cerâmica, como o pessoal faz lá em Maragogi-Pinho, né? E eles faziam os vasos, e os vasos eles saíam muito perfeitos, e até, dependendo da cerâmica, com uma certa transparência naquilo ali. E quando um vaso, eventualmente, quando na hora de assar, eles rachavam, então se colocavam ceras, né, ali, bonitinho, depois pintavam e vendia. Então, quando o comprador chegava, ele perguntava, é com cera ou sem cera? Se fosse sem cera, significava dizer que ele não tinha nenhuma escória ali escondida, nenhuma deslealdade ali, nenhum defeitozinho escondido. O camarada, ele não tinha nada que viesse comprometer a sua pureza, a sua lealdade. Era um bom vaso, podia confiar naquele vaso. Mas se é com cera, né? Então mas se fosse sem cera, ele era sincero. Foi daí que veio a palavra sincero, sem cera, sem tramóia, né? Aquelas coisas escondidas, e meio que não dá para confiar. Não é dessa forma, não. Então, nós herdamos isso, essa palavra aqui, e ela chegou dessa forma para nós. É quando um cristão, ele concorda com Deus, concorda com a palavra, mesmo que ele não esteja entendendo, ele concorda com a palavra, se submete à palavra, tem disposição para aceitar a palavra, e se ele não estiver entendendo, ele vai chamar o pastor não entendi essa parte não, o senhor me explica ali, e se Deus não quiser que ele entenda, ele vai ficar sem entender mesmo, ele vai seguir adiante sem entender. Se Deus não quiser revelar, ele vai continuar sem entender. Diz, olha, eu creio a si mesmo, né? Não estou entendendo, mas eu creio. Ele não teve a resposta para tudo. Não se tem. Eu vi uma certa vez alguém falando sobre o paraíso, né? Onde é que está o paraíso? É que nenhum dos profetas tocou nesse assunto, né? Eles tocaram no assunto. Desde lá, até o irmão Brando não tocou sobre a origem, o que aconteceu com ele foi para onde e tal. Aí, por que eu tenho que saber? Que tipo de curiosidade é essa? Se Deus escondeu, cobriu ali, por que eu tenho que ir lá para descavar isso? Então, se um profeta não foi naquilo ali, a pessoa também não vai. Deus não queria que eu visse essa parte, não. E, por conta disso, a gente observa que Deus tem essa consideração com os que são sinceros, irmão. Deus tem essa consideração. Vamos continuar aqui nessa mensagem, pondo-nos ao lado de Jesus. Diz aqui, olha. Ele falou assim, olha, Deus não faz acepção de pessoas, nós vemos pessoas profundamente sinceras estarem sinceramente erradas, mas, se ele é sincero, Deus o guiará à luz em alguma parte. Ele chegará a isto porque Deus está obrigado àquilo. E nós pensamos sobre a vinda do Senhor, sendo, então, uma grande coisa. E a mensagem, não mais do que ela foi. Recorde, há um grupo predestinado a estar aqui quando o Senhor retornar. Deus não vai ficar decepcionado. Chegou, não tem ninguém. Não é dessa forma. Não é dessa forma. Deus vai mesmo encontrar. Olha, por exemplo, se ninguém quiser casar, os irmãos vão casar. Os jovens vão se casar e vão honrar o casamento. Se ninguém quiser fazer isso lá fora, vocês vão fazer isso. Se ninguém mais dessa cidade quiser vir tomar ceia, os irmãos vão estar aqui na fila da ceia, honrando aquele dia no Calvário. Se ninguém quiser vestir roupa decente, os irmãos vão vestir roupa decente.
Se ninguém quiser viver uma vida pia lá fora, os irmãos vão viver isso. Os irmãos vão se colocar à disposição do Senhor como aquela disposição que Maria teve. Cumpra-se em mim segundo a tua vontade. Os irmãos vão se colocar à disposição do Espírito Santo para que a vontade de Deus seja efetuada. A vontade de Deus seja realizada. E Deus tem isso muito profundo, irmão. Deus elegeu Abraão e disse que abençoaria a semente dele, depois dele. Esse é Gênesis 17, 7. Deus disse que faria aquilo. Só que a gente vê no meio do caminho, os irmãos já ouviu muito falar naquele homem que foi um grande companheiro de Moisés. O nome dele é Calebe. Dos 12 espias, ele, junto com Josué, foi um dos que ficaram firmes com a promessa. Só que se a gente observar, irmãos, aquele homem não era hebreu. Aquele homem não pertencia a nenhuma das tribos de Israel. Aquele homem era um estrangeiro. Ele era quenezeu. E se a gente observar em Gênesis 15, constava na lista das nações que ele devia tirar para o povo de Israel herdar aquele povo. Então Deus honrou a sinceridade dele quando ele concordou com Moisés. Ele concordou com a obra de Deus. Ele concordou com o que Deus estava fazendo. E por aí foi. A gente vê isso. Ruth, né, a moabita, quando ela ficou sem nada, ela disse: o seu Deus vai ser o meu Deus. Não tinha nada. Ficou sem casa, sem marido. Não tinha, até para comer tinha que buscar lá do vizinho. Olha, o seu Deus vai ser o meu Deus. Uma estrangeira veio e se casou dentro e Deus honrou aquilo. Deus se importa com isso. Deus se importa com um coração sincero. E Deus foi muito criterioso. Deus nos deu um profeta, as gravações chegaram, as mensagens chegaram, os ensinamentos chegaram até nós. E nós vamos fazer valer essa consideração de Deus. Vamos ficar de pé? Fiquemos de pé e vamos para o livro de Efésios, capítulo 3. Efésios, capítulo 3. A gente vai tomar esse texto, Efésios, capítulo 3, do 1 ao 6. Creio que estou certo aqui, tem esses pastores aqui ao meu lado, pastor Renê, pastor Josemar, pastor bem-vindo. Então, se eu falar alguma coisa aqui, vocês vão ficar de olho. Se eu falar alguma coisa diferente, vocês não vão deixar passar, não. Efésios, capítulo 3, né? Vamos ler. Por esta causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios, se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus, que para convosco me foi dada. Como me foi este mistério manifestado pela revelação, como acima em pouco vos escrevi. Pelo que, quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual, noutros séculos, foi manifestado aos filhos dos homens, o qual, noutros séculos, não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas, a saber que os gentios são co-herdeiros de um mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho. Amém? Que Deus acrescente as suas bênçãos à leitura da sua palavra. Os irmãos podem sentar. Nesse capítulo, os irmãos notam, né, o capítulo 1 e 2, esse é um complemento do capítulo 1 e 2, quando o apóstolo Paulo ele mostrou a graça de Deus, o máximo de Deus, a graça. A predestinação, aqui Paulo começou a falar
desse assunto tão profundo que é a predestinação. E no capítulo 2, no versículo 14, ele terminou mostrando onde foi que nós, os gentios, as nações, entraram. E repare que, como eu fiz a citação de Caleb, né, Deus deixou, né, de vez em quando, a Bíblia termina colocando a entrada de uma pessoa de fora das tribos. Só para complementar a questão de Caleb, ele herdou o monte de Hebron, que ficou dentro da tribo de Judá. Irmão. Um estrangeiro veio morar dentro da tribo de Judá. E gente de dentro precisou morrer no deserto, que Deus não deixou entrar. Eles fizeram essa desonra a Deus. Né? No tempo de Jesus, a gente encontra um centurião honrando Jesus. Senhor, diz uma palavra aqui, o meu criado sarará lá. Enquanto que pessoas de lá de dentro estavam reprovando Jesus. Aí vem um estrangeiro, vem uma pessoa de lá de fora e dá toda a honra ao Senhor. Então, por fim, chegou o capítulo 65 de Isaías, que Deus terminou se revelando a pessoas que nem perguntavam por ele, mas que, por fim, a gente vê que Deus viu essas pessoas. Isso está num parágrafo de uma mensagem, obra-prima, me parece, que eu não tenho certeza, me parece que é obra-prima. O profeta disse, para 49, que Deus viu isso, Deus viu uma multidão que ia para a perdição, mas no meio daquela multidão, Deus viu pessoas de coração sinceros e honestos que desejavam voltar, irmão. Desejavam voltar para o domínio de Deus, para a autoridade de Deus, para se submeter a Deus. Desejavam de coração retornar. E Deus não pôde ficar parado com isso, não. Deus terminou abrindo, né, um caminho para que essas almas sinceras entrassem. E aqui o apóstolo Paulo terminou ele mostrando isso para os irmãos. Olha, quando vocês começarem a ler, vocês vão perceber o quanto eu entendo a respeito disso, o quanto Deus tem me revelado a respeito desse mistério, o quanto Deus me revelou a respeito desse grande mistério. Ele terminou dizendo isso aqui, vocês vão perceber isso. E o nosso profeta, irmão, ele foi muito profundo nisso, na revelação de Jesus Cristo, no que Deus deu, como Deus revelou essa grande coisa para ele. E tem um parágrafo, deixa eu ver se eu deixei ele aqui, na mensagem tentando fazer um serviço para Deus, fora da sua vontade. Tentando fazer um serviço para Deus fora da sua vontade, para 133. Nesta mensagem, o profeta disse assim: agora, porém, Deus tem sua palavra estabelecida e tem em todas as eras. Sua presciência fez com que ele estabelecesse na igreja e no povo certas coisas que ele fez desde o princípio. Coisas que Deus estava vendo, irmão. Deus estava vendo. Aí, ele disse assim, ó. E então o evangelho que tem sido pregado a essa era é somente revelado a esse determinado povo. Os demais não o veem. Não é que Deus não queira que eles vejam, mas é porque, às vezes, a pessoa não se importa com isso. A pessoa não dá o devido valor, não dá a devida importância. Como é que Deus vai revelar isso para eles? Como é que Deus vai fazer isso? Aí ele disse assim, olha, está vendo? Graças te dou, ó Pai, que ocultaste essas coisas dos sábios e dos instruídos, e as revelaste aos pequeninos, os quais aprenderiam. Mas Deus estava vendo essa disposição da pessoa querer aprender as coisas de Deus. Aí o profeta foi mais longe. Vejam, isso é predestinação. Não que ele tenha feito isso por meio de, como se diz, escolherei você e não escolherei você. Por presciência, ele soube o que você faria.
Ele soube que tipo de atenção você daria, o quanto você se importaria com o que Deus deu, irmão. Grandes coisas sendo pregadas, sendo ensinadas, sendo mostradas, uma mensagem chegando nas nossas mãos, esses grandes ensinamentos, e a pessoa não dá a mínima para isso. Deus viu o que você faria com isso. Como Deus viu o que Caleb faria com a promessa. Caleb, ele voltou e disse: nós somos mais do que capazes de possuir a terra. Agora, só para lembrar, irmãos, aquilo não era novidade para Caleb, porque Caleb já tinha vindo do sul de Canaã, ele sabia de todas aquelas nações, porque ele era de lá. Ele viu, ele sabia que tinha cidades moradas, ele sabia que havia gigantes na terra, sabia de tudo aquilo ali. E ele disse: olha, nós somos capazes, porque Deus fez a promessa para a gente. Daqui para frente. Enquanto que 10, que representando aquelas tribos, eles retornaram. Eles queriam voltar para o Egito. Aquilo foi uma desonra muito grande a Deus, porque Deus já tinha feito promessa, Deus jurou que daria. Então Deus viu o que cada um faria. Deus não foi injusto em parar lá nas campinas de Moabe e deixar todo mundo morrer para depois os outros entrarem. Não, irmão. Deus sabia o que estava fazendo. Eles fizeram uma grande desonra a Deus por não se importar e ainda falar mal daquilo que Deus estava falando bem. Deus disse que a terra era boa, Deus disse que manava leite e mel, e vinha uma pessoa e saía falando mal, difamando o que Deus estava chamando de bom. Deus não abriu mão disso. Deus jurou que daria aquilo a Abraão e deu mesmo. Se a pessoa fez pouco caso daquilo ali, Deus ficou vendo aquilo ali. Deus ficou observando. Se a pessoa fez pouco caso, não se importou, não quis saber. Grandes ensinamentos, mano. Deus, olha, eu dou graças a Deus por isso, pastor, bem-vindo. Quando eu vejo que tem pessoas que elas nascem, né, por algum motivo, elas possuem algum tipo de limitação. Aí a pessoa não consegue ler, por sinal Deus não vai nem cobrar dela, vai cobrar menos dela, né? A pessoa não sabe ler, outros não enxergam direito, enfim. Mas e os que enxergam bem, que ouvem bem, que têm um desenvolvimento cognitivo muito bom, que conseguem aprender a ler? É bem-aventurado o que lê, é bem-aventurado o que ouve. E aí a pessoa tem todos esses recursos a seu favor e não se importar, é uma desonra que a pessoa faz a Deus. Porque Deus deu. Então, quando a pessoa tem mesmo os recursos, Deus vai cobrar porque Deus deu. Deus deu primeiro. Aí depois que Deus faz tudo isso, Deus faz o máximo, aí a pessoa não responde, não faz valer a consideração de Deus. Deus nos considerou a ponto de nos dar o direito, irmão, de entrar na cidade santa pelas portas. Isso não foi um mérito nosso. Isso foi a dignidade de Deus em fazer isso. Aí depois que a pessoa faz, sabe de tudo isso e a pessoa não responder, olha, irmão, Deus vai julgar o mundo sem misericórdia. Porque Ele ofereceu misericórdia. Ele ofereceu graça para as pessoas. E quem não quis isso, quem fez pouco caso disso, Deus vai julgar sem misericórdia. Mas vamos aqui, a gente observou aqui no capítulo 4, que no capítulo 3, perdão, da carta aos Efésios, o nosso profeta disse que Paulo pôde falar coisas muito profundas, espirituais, porque esses irmãos eram pessoas espirituais que podiam ouvir isso, e eles, né, o apóstolo Paulo não ficou como nas cartas aos Coríntios, que precisou falar de pequenas coisas. Não, Paulo foi direto a coisas profundas com essa igreja, porque eles podiam mesmo ouvir coisas profundas, coisas espirituais. Então, tem essa parte aqui, né?
esses versículos, principalmente o 2. Se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus, que para convosco me foi dada, como me foi este mistério, manifestado pela revelação, como acima, há pouco, no capítulo anterior, vos escrevi, pelo que, quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo. Nosso profeta, quando a gente lê essa mensagem, a gente tem a mensagem como a mensagem de Cristo, o mistério de Deus revelado, a gente pode perceber o quanto o profeta conhecia da divindade. E ele pregou isso, e ele deu isso para nós, Deus nos abriu o entendimento, e a gente tem isso a nosso favor, né? Deixa eu ver aqui, tem uma mensagem chamada Abraão Restaurado, né? Essa mensagem Abraão Restaurado. Deixa eu ver aqui, a partir de qual parágrafo nós vamos começar. Eu creio que tem muita coisa para nós. Parágrafo 58, né? Parágrafo 68 dessa grande mensagem Abraão Restaurado. Nós estamos falando de Abraão. 68? Comecemos com 68. Abraão Restaurado, 68 que eu falei, 58, meus irmãos, tenham paciência um pouquinho comigo. Para o 58. Nessa mensagem, Abraão Restaurado, parágrafo 58, tem coisas que vai nos ajudar. O profeta disse assim: ali estava ela, e nós a vimos ali fora. O tempo da pobreza, o rebanho diminuindo, tudo parecia ser, mas Abraão estava aguardando a promessa. Amém. É aí onde cometemos o nosso erro, irmão. Não são nossas organizações que cometem erros. Somos nós, nas organizações, que cometemos o erro. Vê? É correto deixa eu voltar aqui, né? Não são nossas organizações que cometem erros. Somos nós, nas organizações, que cometemos o erro. Vê? É correto, contanto que se você aguardar na promessa. Mas quando você realmente entra nestas coisas, você começa a ficar formal, desejar agir como o restante do mundo. Ele começou a notar, irmão, isso é percepção profética. Ele começou a notar algo que, como eu falei no início, Deus querendo nos salvar de situações perigosas na jornada. Que Deus tomou todas as providências para salvar a nossa alma, mas também tomou todos os cuidados para nos proteger na jornada. Ele disse assim, olha, mas quando você realmente entra nestas coisas, você começa a ficar formal, deseja agir como o restante do mundo, e esta é a razão pela qual Deus se afasta imediatamente disto, que a gente quer imitar, né? Aí ele entrou assim, deixa eu ver, parágrafo 60, né? No parágrafo 60, assim, observe. Agora, enquanto seguimos com Abraão habita na terra, ele habitou bem ali onde Deus lhe disse para ficar. E desde que ele ficasse ali, Deus estaria com ele. Isso é chamado de posto do dever. Enquanto você estiver no posto do dever, se você ficar com a palavra, Deus é obrigado a ficar com você. Quando eu estive aqui da última vez, por ocasião do ranchão, a gente falou sobre a mensagem unidade com Deus. E a unidade com Deus é unidade com a palavra, você confirmando, concordando com toda a palavra. Aí você está em unidade com Deus. E Deus
como eu falei, né, mostrei ali a sinceridade, Deus tem que fazer algo por isso aí, mano. Deus não deixa isso solto. Ele disse assim, olha, e desde que ele ficasse ali, Deus estaria com ele. Quando ele saiu da terra, uma maldição veio sobre ele, porque não se lembra que Abraão saiu 2 vezes, né? Deus mandou ele lá para Canaã, e ele se apertou lá por causa da fome, e daqui a pouco foi um problema sério lá, porque queriam casar com Sara, e ele retorna, e depois, isso está no capítulo 12, versículo 10, e depois tem no capítulo 20. Ele chegou lá em Gerar, e precisou ter uma confusão enorme lá em Gerar, e lá vai Abraão de volta, porque Deus só tinha compromisso com ele cá. Ah, mas ele estava com fome. Deus ia prover, irmão. Como proveu. Ele foi para lá, e, porque eu tenho razão, eu preciso ir. Quando chegou lá, só foi problema, ele até se apostatou, porque ele saiu de onde Deus mandou que ele ficasse, saiu da sua posição. A apostasia, mano, não é indício de perdição. Você tem a oportunidade de voltar. Às vezes você pode até purgar coisas que você foi lá e pegou por lá, né? Mas não é indício de perdição. Você pode voltar, né? Tem a oportunidade de voltar. E Abraão, quando Abraão se encontrou faltando, né, com toda a verdade, porque ele disse que Sara não era, só era irmã. Não é que Abraão estava mentindo completamente. Abraão nunca foi um mentiroso. A mentiroso é uma prática dolosa que Abraão nunca foi essa pessoa, não. Na hora do aperto lá, ele apenas não contou a verdade toda. Ele disse, é minha irmã, porque era mesmo. Se eu tivesse perguntado mais coisas, não é minha esposa. Mas depois descobriu. E aí Abraão voltou. E quando ele voltou, era meia irmã, né? Não estava exatamente, né? E ele usou esse recurso, né? Ele usou esse recurso. Mas por que ele se meteu nisso? Porque ele saiu. Quando saiu, já estava metido com esse tipo de comportamento. Cadê o irmão aqui? Para suspender aqui mais um pouco. Com esse tipo de comportamento, quando a pessoa sai, e Deus quer nos guardar. Deus quer nos guardar destas coisas, para não sermos encontrados embaraçados. E o brilho do Evangelho, nós sermos até culpados de tirar, de diminuir o brilho do Evangelho. A igreja ser culpada de diminuir, apequenar o brilho do Evangelho, ofuscar o Evangelho para quem está lá fora. Deus vai cobrar isso de nós, porque nós temos. Não é para fazer isso. E Abraão já estava lá, e aí volta, né? Foi nesse ponto que o profeta está falando aqui. Quando ele saiu da terra, uma multidão, uma maldição veio sobre ele, tão logo que você se afasta da promessa de Deus, então se prepare para os problemas, parágrafo de número 60. Se prepare para os problemas. Isso é exatamente correto. E Deus quer nos salvar destas coisas. Deus quer nos salvar para não acontecer da gente estar tirando o brilho do Santo Evangelho, que Deus nos deu com tanto carinho para nos salvar. Agora vem o parágrafo de número 61. Agora descobrimos que um dia ele estava sentado ali fora. Vamos fazer uma pequena encenação para que então estes companheirinhos aqui possam captar isso. Agora, eu vejo Abraão assentado na porta da tenda certa manhã. Havia um grande cavalo em frente ali ao lugar. Eles dizem que o cavalo ainda existe. Eles o preservaram, dizem eles, né? Mas, ali onde ele havia armado a sua tenda, ali fora no deserto, Ló estava lá embaixo. Que coisa! Repare a linha de pensamento do profeta. Ele começou a falar, daqui a pouco ele entrou nessa questão que não está longe de nós. Olha o que ele entrou. Ló estava lá embaixo, que coisa! Eu acho que se ele estivesse tal coisa,
ele estaria com um grande charuto e com o prefeito da cidade, você sabe. Envolvido lá nessas questões sociais, que isso é muito bonito, né? Eu sou amigo, né? Essas coisas. Irmão, não, Deus quer a gente separado. Deus quer. Abraão, eu não vejo, irmãos, eu não vejo Sara nas redes sociais procurando as novidades de Sodoma, não. Aquelas influenciadoras sodomitas. Eu não sei como é que Sara era uma seguidora de uma influenciadora sodomita. Sara esperando um filho. Sara guardando a transformação para receber um filho, receber Elohim em seu lar, sendo procurando as novidades lá do salão de beleza de Sodoma, toda semana fazendo as unhas lá em Sodoma, com uma sodomita, lá no salão de beleza, aguardando as novidades de Sodoma, ela aguardando um filho, aguardando a transformação, aguardando a visitação do Senhor, e lá acompanhada. Então, olha a linha do profeta. Estando com o prefeito da cidade, você sabe, e a senhora Ló, e as suas filhas, e todos eles saindo por ali, e todos os desfiles de moda, assistindo TV, de acordo com o exemplo do estilo daqueles dias. Mas Sara permanecia fiel, Abraão permanecia fiel, eles permaneciam com Deus, ficaram ali fora. Irmão, isso é sinceridade com a palavra de Deus. E Deus se importa com isso. 62. Agora, o que aconteceu? Um dia, enquanto Abraão estava sentado ali, por volta das 11 horas do dia, eu imagino, ele olhou, vindo por ali, e ali se aproximava 3 homens, com poeira em todas as suas roupas, caminhando. Isso é o capítulo 18. E os irmãos observam que no capítulo 18, tem algumas traduções que já diz meus senhores, mas nessa, a de João Ferreira de Almeida, diz meu senhor. Abraão disse meu senhor. Então vamos para o parágrafo 66. Nessa mesma mensagem, Abraão restaurado. Abraão estava em oração, assentado ali fora. Ló não sabia, talvez lá embaixo, o que estava acontecendo lá fora no deserto. Mas quando Abraão olhou, havia algo a respeito daquele homem andando ali na frente, que ele reconheceu que parecia estranho. Oh, que coisa! Homem de aparência estranha. Ele correu, e se você observar, a primeiríssima coisa que ele disse, não meus senhores, eu com certeza discordo daquele irmão judeu que fez aquela observação outra noite. Não meus senhores, mas meu Senhor. Meu é maiúsculo, né? Meu Senhor. Tu não queres entrar? Agora, qualquer um de vocês, observe o tradutor ali, aquele foi Elohim. Abraão o chamou, o trouxe para dentro e disse, não queres entrar, te assentares? Agora, um detalhe interessante disso, irmão, é que ele não avisou a Abraão previamente que iria visitá-lo. Ele não avisou. Abraão teria que estar em uma posição que deixasse Elohim à vontade. Então o profeta faz essa comparação aqui com Ló, que Ló, a gente sabe que Ló era um homem, ele sofria pelos problemas de Sodoma. Ele nunca conseguiu conviver com Abraão, mas com Sodoma ele convivia. Abraão era amigo de Deus, Abraão tinha a promessa de Deus, Abraão tinha um chamado de Deus, e um homem
Um irmão não poderia conviver com esse homem. Agora, por que o profeta trouxe isso agora? Será que não tem bons irmãos, sinceros, que não pode conviver com o profeta? Conviver com quem Deus fez uma grande obra nesse Brasil. Irmão, Deus levantou um homem aqui no Brasil, chamado Joaquim Gonçalves, que por conta disso, o Brasil todo conheceu a mensagem. Isso, e o pastor ontem estava dando testemunho do seu pai. Ele é um testemunho de que a mensagem chegou aqui, ele ouvindo isso aqui. E aí Deus fez uma grande obra, e depois eu não consigo conviver com esse homem. Não é estranho? Eu não consigo conviver, é estranho. Eu fico lembrando disso aqui, irmão. Como é o nome do irmão que eu esqueci? Irmão Wesley. Ló ficou sabendo lá embaixo que uma mulher centenária teve um filho. A Bíblia nunca disse que ele foi lá visitar, para glorificar a Deus junto com ela. Ele nunca foi lá dar um abraço em Abraão. Nunca foi lá. E ele sofria, né, pelos problemas de Sodoma e tudo mais. Mas nunca foi comer junto com um homem que tinha um chamado de Deus, tinha uma promessa de Deus, tinha uma evidência. Ele carregava uma evidência: meu filho nasceu. E você que andava comigo, Ló, sabia que eu falava o tempo todo nesse menino. Ele acabou de nascer. Ló nunca foi lá visitar ele, dar um abraço nele. Estranho essas coisas. A gente precisa vigiar com isso, porque essas coisas ficaram escritas. Irmão Morano trouxe isso nesta mensagem. O trouxe para aqui, ele está falando da visitação desse ser que não avisou Abraão que ia chegar, né? E aí a gente vem naquele outro pensamento, né? A gente está esperando a vinda de Jesus. E se Jesus não vier, a gente precisar ir antes? E se a gente precisar ser chamado? O pastor Jonas Pimentel disse que a fila da morte ela é desorganizada demais. Aí chama um velho, chama um novo, e não tem uma linha, né? Essa que é a fila mais desorganizada que tem, é a fila da morte. De vez em quando chama um aí, lá no meio da fila, né? É bem desorganizada. Então, às vezes a gente está esperando, está pregando mesmo a vinda de Jesus, mas daqui a pouco um tem que ir antes. A morte não pergunta nada, né? E aí a pessoa tem que ir. Mas vamos voltar aqui para o nosso texto. Só tem 2 minutos? Não, pode ficar à vontade. São 10 horas e 28 minutos ali, né? Deixa eu ver aqui. Agora eu estou lendo 66, né? 66, isso aqui. Agora vamos para o de número 76. Para 76 dessa mesma mensagem, para 76, ele disse assim, ó: agora observe, os sodomitas e os formais ali embaixo, Ló em sua condição formal, o profeta descreve isso. Agora, ele era um bom homem. Agora, ele era um bom homem, sem dúvida. É dito, os pecados da cidade aborreciam sua alma, mas ali havia uma igreja eleita, chamada, predestinada por Deus, Abraão, fora, que não estava envolvido com os problemas de Sodoma. É isso que a noiva, Jesus Cristo, vem e vai encontrar sua noiva preocupada, sendo uma seguidora das sodomitas, envolvido em todas as novidades de Sodoma. Sara não estava assim. Ela estava aguardando um filho, ela estava ali, não mais aguardando, mas já cuidando do filho, mostrando, testemunhando a evidência da promessa. Aí o profeta terminou entrando nesse ponto aqui, olha. Mas ali havia uma igreja eleita, chamada, predestinada por Deus. Abraão foi chamado quando ele tinha 75 anos de idade, e lhe foi dada uma promessa para mostrar que a prova seria verdadeira. Espere até entrarmos um pouquinho adiante.
aqui onde ele mostrou ser isto positivamente correto. Ele falou a respeito do filho que ele teria, e Abraão não titubeou na promessa de Deus. Não importa quantos dólares extras foram colocados aqui embaixo, e quão rico ele poderia ser em Sodoma, e o que ele poderia fazer, ele permaneceu com Deus. Permaneceu com Deus. É isso, irmão. Ela vai ficar. Ela vai, quando o Senhor vier, ele vai encontrar a sua noiva na posição. Com muita profundidade, né? Veio aquela história, né, no sexto selo, onde o profeta mostra daquela moça, aquela prima órfã, que ela não estava assim exatamente ansiando em se casar com um rico e sofrendo, né, ansiosa, né? Que meu sonho é casar com um rico e ser famosa e ter um bocado de empregada para eu mandar. Eu não estava com isso. E ela recebeu a promessa. Quando ela recebeu a promessa, irmão, ela fez valer isso. Ela honrou isso. Ela honrou. Olha, no parágrafo 65, Isaías, capítulo 65, ali mostra que Deus se revelou a quem nem perguntava por ele. E aquilo eram os gentios, irmãos. Aquilo eram os gentios, esse povo aqui, nessa carta aos Efésios, a gente sabe da origem pelo que se sabe, Timóteo tomou conta da igreja de Éfeso. E a gente sabe como foi que ele nasceu por causa da origem dos pais, que um era grego e o outro era judeu. Mas quando esse povo recebeu o evangelho, eles receberam com tanto carinho, que Deus não teve dificuldade nenhuma em se revelar para esse povo. Olha, quando Pedro foi ministrar na casa de Cornélio, Deus não teve dificuldade nenhuma em derramar o Espírito Santo para Cornélio. Deus não teve nenhuma dificuldade, porque eles receberam de todo o coração. E a gente vê essas coisas, né? Quando Deus pode fazer, okay? Não importa quantos dólares extras foram colocados aqui embaixo e quão rico ele poderia ser em Sodoma. Agora, lembrando, irmão, sobre o nosso pai Abraão. Nosso pai, lembrando que Deus chamou Abraão quando Abraão era um idólatra lá na Babilônia. Abraão era um nada e Deus chamou ele e trouxe para cá. Abraão veio da idolatria. Mas quando Abraão recebeu o chamado de Deus, ele honrou isso. Ele deu muita honra a esse chamado de Deus. Deus nos tirou, irmão, de lá de fora. Deus nos colocou na palavra. Deus nos fez promessa para sermos arrebatados e nem passar pela tribulação. Isso aqui, olha, voltando aqui ao texto, e quão rico ele poderia ser em Sodoma, o que ele poderia fazer, ele permaneceu com Deus, guardou a promessa. Esta é a igreja eleita. Ela tem uma característica, repare que Sara até Abraão chamava de Senhor. Não tinha todo mundo mandando lá, aqui também manda, aqui todo mundo é cabeça, e aqui todo mundo manda, aqui eu também mando, aqui nesse pedaço aqui. É um espírito perigoso, né? Tem que vigiar muito. Ela chamava Abraão de Senhor e não estava interessada nas opiniões das sodomitas, não. O que era que as sodomitas ia colocar nas redes sociais dela a respeito disso, não. Ela estava vivendo lá com Abraão, não estava envolvida com essas coisas, não. Os irmãos estão entendendo quando eu estou fazendo essa comparação, né? Ele permaneceu com Deus, guardou a promessa. Esta é a igreja eleita, que estava refletida lá, né? Há alguns deles na metodista, alguns na batista, alguns nas pentecostais. A igreja eleita será chamada de todos os grupos. Isto é correto, são aqueles que ouvirem a voz. Repare que quando a pessoa é sincera, Deus vai arranjar um meio de trazer essa pessoa.
Então, os irmãos vão continuar pregando, os irmãos vão continuar evangelizando, os irmãos vão continuar indo, os programas de rádio vão continuar passando, né? Ontem a gente ouviu um programa de rádio na igreja. Se chegar um visitante, ele vai ouvir esse programa de rádio, essa evangelização. A gente não sabe quem é o último, a gente não sabe quem é o eleito, mas ele vai ouvir essa voz e vai sair de lá, porque Deus tem compromisso com a sinceridade da pessoa, irmão. Deus cuida disso. Agora a gente vai 77. Quando Jesus veio, o Senhor Jesus Cristo, porque eles não o reconheceram até que foi muito tarde. Agora, por que foi que Deus, eles não puderam ver? O pastor René, ontem a gente estava conversando, e ele estava mostrando uma cronologia bíblica de Jesus, depois de Jesus ter saído e pregado o evangelho, e curado os enfermos, e todos os sinais. Quando ele voltou para Nazaré, aí daqui a pouco ele teve que dizer que todo profeta tem honra, menos na sua própria pátria. E dali em diante Jesus começou a falar por parábolas. Deixa eu ver aqui, me parece que é São Mateus 13, 35. São Mateus 13, 35, né? Deixa eu ver o texto. 13, 35. Para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta que disse: abrirei em parábola a minha boca, publicarei coisas ocultas desde a fundação do mundo. Jesus teve que dizer isso aqui, mas foi porque eles não se importaram. O Senhor estava ali, coisas grandes estavam ali, mas a pessoa não dá daquela. Jesus não falava mais abertamente, falava por parábola. Aquela samaritana, ele disse: eu sou essa pessoa que será. Mas aos outros, não. Não é que Deus queira fechar a porta, irmão. É porque a pessoa não é fiel, nem no mínimo, em coisas pequenas. Vamos finalizar com o parágrafo de número Deuteronômio 29, versículo 4. A gente vai finalizar com isso aqui, irmãos, porque Deus tem as suas bênçãos. Aqui, ó. 29, versículo 4. Diz assim, ó, que isso aqui já foi lá perto, né, já foi nas Campinas de Moabe, já próximo para atravessar. Diz assim, ó, porém, deixa eu ler o 3, para contextualizar. As grandes provas que os teus olhos têm visto, aqueles sinais e grandes maravilhas que Deus deixou, né, aquilo acontecer, porém não vos tem dado o Senhor um coração para entender, nem olhos para ver, nem ouvidos para ouvir até o dia de hoje. Agora, não é que Deus quis fazer isso para não ver, irmão. Eles tiveram um comportamento que justificou Deus fazer aquilo. Então, a gente volta para o parágrafo 133 da mensagem, tentando fazer um serviço para Deus. Deus viu o que você faria. E ali está a professora de língua portuguesa. O futuro do pretérito do verbo. Deus viu o que você faria. Deus viu que atenção você daria. Deus viu se você seria sincero. Deus viu se você ia considerar a mensagem, que atenção você daria. Deus ficou vendo tudo isso. E depois que Deus ficou vendo tudo isso, Ele terminou colocando o seu nome, né, no livro da vida, que Ele viu o que você faria com isso, né? Deus abençoe. É o 133 da mensagem, tentando fazer um serviço para Deus. 133. É um dos parágrafos mais profundos que eu acho sobre a predestinação. Inclusive, eu não falo sobre a predestinação sem citar esse parágrafo. Porque não foi eu vou querer você, não foi eu vou querer você, não foi assim. Deus não fez isso. Deus viu o que você faria, como Deus viu que Abraão faria. Então, se você pegar Gênesis 17:7, Deus disse: ó, Abraão, eu vou ser o seu Deus, ainda vou ser o Deus da sua geração, e depois de você eu vou ser o Deus dele. Deus falou isso, porque Deus estava vendo um José lá na frente, irmão. Deus estava vendo essas pessoas.
Deus estava vendo um Davi que veio daquela mesma linhagem. Deus estava vendo essas pessoas. Deus viu um Daniel, que no meio de todo aquele glamour, né, foi promovido e foi para lá, para o palácio, né, uma maravilha. Meu sonho é ser rico e ficar famoso. Aqui está comendo, não, eu não quero nem comer isso. Eu não vou nem mas é o rei que come, você vai ter o direito de comer a mesma comida do rei. Ele disse, não, Mesaque, Sadraque, Abednego, eu não quero não. Essas coisas, irmão. Deus viu o que você faria. Os irmãos aí que gostam de língua portuguesa, né? Aí você vai ver isso aí, né? Deus abençoe a todos no nome do Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus, irmão, o microfone está muito alto aí, tem que dar uma reguladinha, né? Graças a Deus, foi uma verdadeira escola, né? O pastor Juarez, além dele ser professor, né? Expressa muito bem e tem este chamado, este dom, que Deus o deu, né? O dom da palavra. Esse ministério dado por Deus. Fomos muito abençoados, graças a Deus, nesta manhã, com a mensagem que nós acabamos de ouvirmos. Exatamente, escola, ela é exatamente dessa natureza mesmo. Já chama escola, né? A gente vem para aprender e Deus fala através da mensagem. Amém? Nós vamos sair daqui dizendo, graças a Deus, com o nosso coração agradecido, dizendo, graças a Deus. Você ouviu vocês viram, né? Que Deus falou através do pastor Juarez, Deus se importa com aqueles que têm compromisso com Deus. Isso é importante, né? E nós temos, graças a Deus. Ó, irmão, eu gostaria que o pastor Josemar ungisse a igreja com óleo, pastor. Os irmãos fizessem uma fila aqui, eu desse esse sentimento no meu coração. Você que está doente, precisa de uma cura, de uma libertação. Então, você passar aqui na fila da oração, e o pastor Josemar vai ungir cada irmão com óleo, e nós, pastor, também vamos estar orando em favor de toda a igreja, até as criancinhas, gostaria que todos recebessem oração com a unção, com óleo, né, irmão? Graças a Deus. Vocês podem fazer uma fila por aqui, tal como sempre acontece quando temos oração com a unção, com óleo. Tem um óleo. Amém. O senhor pode ficar ali. Santo, santo, santo é o nome do Senhor. Louvado seja o teu nome, Senhor. Ó Deus, continua, Senhor, abençoando o teu povo, Pai, derramando
a unção do Senhor, depois da tua palavra, Senhor, ser pregada poderosamente. Nós somos gratos, Senhor. Gratidão, Senhor. Nosso coração está grato, Senhor. Ó Deus, por o Senhor ter nos visto antes da fundação do mundo. O Senhor viu este povo crendo. O Senhor viu este povo testemunhando, Senhor. Aleluia. O Senhor viu, Senhor, este povo, Senhor, fraco, frágil. Mas o Senhor viu esse povo crendo em tua mensagem, neste lugar, nesta região, sustentando a causa do Senhor. Aleluia, aleluia. Ó Senhor, enche, Senhor, esta igreja mais e mais com teu Espírito Santo, Senhor. Enche estas crianças com teu Espírito Santo, Senhor. Enche, Senhor, a mocidade desta igreja com teu Espírito Santo. Enche, Senhor Deus, as vidas, as famílias, os casais. Enche, Senhor Deus, este pastor desta igreja com teu Espírito Santo, Senhor. Ó Deus, que a palavra que sai deste púlpito possa ser confirmada pelo teu Espírito Santo. Enche, Senhor. Enche, ó Pai, faz transbordar o vaso, Senhor. É o desejo do nosso coração. Enche estes músicos, estes cantores desta igreja com teu Espírito Santo, Senhor. Que estas notas que forem tocadas nesses instrumentos, Senhor, sejam como as notas que saíam da harpa de Davi. Ó Deus, que expulsa enfermidades, que expulsa demônios de depressão, que expulsa, Senhor, demônios de ansiedade, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, aleluia, aleluia. Enche, Senhor, estes cantores com o teu Espírito Santo, que possa sair dos seus lábios o verdadeiro louvor, louvor com aquebrantamento, louvor com adoração, louvor para curar, louvor para libertar, Senhor. Enche a tua igreja, Senhor. É tudo que nós desejamos. Aleluia, aleluia. Aleluia. A alegria do Senhor, o gozo do Senhor, que possa ser renovado, Senhor, em nossos corações. Ó Deus, que maravilha, Senhor. Nós éramos perdidos, vendidos ao pecado, Senhor, mas o Senhor nos achou, o Senhor nos encontrou, o Senhor percorreu os valados, o Senhor percorreu, Senhor, os lugares escorregadios, o Senhor percorreu os vales. Ó Deus, o Senhor percorreu por lugares terríveis onde nós andávamos, e o Senhor nos chamou,
E o Senhor nos tirou, Senhor, de um charco de lodo. E o Senhor nos limpou. E o Senhor mudou as nossas vestes, Senhor. Aleluia. E o Senhor mudou o nosso espírito. E o Senhor mudou o nosso coração. Aleluia. E o Senhor pôs, Senhor Deus, um novo coração. E o Senhor nos deu um novo espírito. E o Senhor pôs em nós o teu espírito, Senhor. E nós somos gratos por fazer parte disto, Pai. É gratidão em nossos corações, aleluia. Ó Senhor, enche, Senhor, cada coração de gozo e de alegria. Ó Jesus, é o teu gozo, é a tua alegria que nos importa, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Te agradecemos por esta oportunidade de estarmos aqui reunidos para glorificar o teu nome, Senhor. Eu não conheço outro nome. Te agradecemos por nossa cura. Te agradecemos por nossa libertação. Te agradecemos pela resolução do problema. Eu não conheço outro nome. Te agradecemos pelo ponto final, Senhor, aleluia. O ponto final nesta manhã, aleluia. Tremer e fugir. Eu não conheço outro nome que tenha amor maior, ao ponto de dar sua vida na cruz por nós. Não é o nome de Buda, Confúcio ou Maomé, é o nome doce e glorioso do Filho de Deus. Nome que ressuscitou a filha de Jairo, acalmou o vento e fez o mar se aquietar. Nome mais doce que o mel enche a minha alma de luz. Nome sublime e glorioso, nome de Jesus. Nome mais doce que o mel enche a minha alma de luz. Nome sublime e glorioso, nome de Jesus. Eu não conheço outro nome a quem devo clamar quando os problemas da vida vêm me assolar. Eu não conheço outro nome que possa me socorrer quando a tristeza e a angústia vem me abater. Eu não conheço outro nome que está pronto a me ouvir.
Glória a Deus. Vamos todos juntos dar graças a Deus? Graças a Deus. Ele nos tem ajudado. Aqui se cumpriu Isaías 53, onde ele pergunta: quem deu crédito à vossa pregação? Nós. A resposta somos nós. Estão participando conosco aproximadamente 648 irmãos. Aqui mesmo em Caetité, a irmã Gislane, a irmã Ana, a irmã Nenê, a irmã Zeli, a irmã Raquel, a irmã Juliana e família e a irmã Marlúcia. Conceição do Jacuípe, a irmã Naete, o irmão Emanuel, o irmão Luiz e a irmã Valquíria. Entre Rios, a irmã Miriam e o irmão Micaías. Feira de Santana, o irmão Martim, o irmão Giovanni e a irmã Joana. Gado Bravo, a irmã Juliana. Guanambi, a irmã Veracia, a irmã Tatiane. Itabuna, o irmão Beto, a irmã Mena e o irmão Joaquim. Maracás, a irmã Marineide Vieira e a irmã Esté. Pé de Serra, o irmão Luiz e a irmã Renata. Também Manuel Vieira e família. Riacho de Santana, o irmão José Ribeiro e família. Salvador está a igreja, também a irmã Gabriela Rios. Santo Antão, no Pernambuco, o irmão João Belo. Barueri, São Paulo, a irmã Elisete. Aracaju, em Sergipe, a igreja, também a irmã Sandra. E em Itabaiana, o irmão Djalma e sua família. Vamos nós abençoar todos eles. Vamos levantar nossas mãos e que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Lembrando aos irmãos que o culto da noite vai dar início às 19 horas. Alinhe direitinho os seus afazeres para estar aqui no horário. Nós vamos orar em favor do irmão Odenes e Solange pelo casamento e também pela irmã Terezinha e sua família. Vamos colocar de pé, vamos orar a Deus. Bondoso e eterno Deus, nós te agradecemos, Jesus, pela oportunidade que o Senhor nos concede a cada dia, Jesus. E bom é estarmos aqui, ó Deus, na sua presença, Jesus. Isso nos dá coragem, isso nos dá fé, isso nos dá confiança para prosseguir, ó Deus. Que o Senhor tem falado conosco através da palavra, Jesus. O Senhor ainda fala, Jesus. Há muitas vozes ecoando por aí, mas nós, cristãos, desejamos ouvir somente a voz de Deus, a voz do Senhor, ó Pai. Ó Jesus, obrigado pela cura, pela libertação, pela saúde, Jesus, pois cremos que tudo isso aconteceu aqui, Jesus. Ó Pai, abençoe as igrejas, abençoe os irmãos, abençoe os pastores, ó Pai. Quantos irão ainda ouvir esta mensagem, ó Pai, que a bênção se propaga a todos, ó Deus. Abençoe o culto à noite que virá, Jesus, que o Senhor tome a direção de tudo, ó Pai, pois nós estamos sobre a sua liderança, Jesus. Ó Deus, nos dê um dia abençoado, ó Pai. Mantenha-nos neste companheirismo, este contato contigo, Jesus. É o que pedimos a Ti, ó Deus, também em favor dos irmãos que enviaram seus pedidos de orações aqui. Seja um motivo de casamento, como foi citado, seja uma enfermidade, seja uma necessidade, ó Jesus. O Senhor é o Deus que provê todas as coisas, ó Pai. Que o Senhor vá de providência à vida de cada um nesta hora, no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém. Graças a Deus, dê a bênção para o seu irmão. E se nosso Deus permitir, voltaremos aqui à noite, às 19 horas. Bom dia a todos com Jesus. Cercado e não tem
saída. Conta que a morte quer falar mais alto que a vida. Conta que a situação se tornou tão difícil, que a voz do seu coração está dizendo: eu desisto. Conta que és uma ave estranha no ninho, e que entre amigos se sente sozinho. Conta e chora baixinho, conta toda a sua história. Se anoitecer, a vitória é no romper da aurora. Não é pra mim, pro vizinho que deves contar. Não é pra o irmão que deves falar. Não foi nenhum de nós que morreu lá na cruz.